A paz do Senhor Jesus com todos os irmãos, os quatro irmãos e irmãs nos quatro cantos da terra. Irmãos, antes de eu passar a mensagem do Senhor, a qual o Senhor me revelou, eu quero ler Joel 3. Me desculpa. Capítulo 2 e versículo 28. É a descer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Irmãos, eu vou aqui entregando a mensagem do Senhor, qual o Senhor confiou em mim, né? E eu já era para ter entregado. Irmãos, em janeiro de 2010, eu tive uma revelação do Senhor que Ele me dizia: avisa meu povo que eu estou voltando bem rápido. Avisa meu povo que conhece a minha palavra, que evangelize. E aqueles que não conhecem a minha palavra, que aceite eu como Salvador. E aí, irmãos, eu teve assim, crítica, sabe? Alguma igreja, e então eu acabei, irmãos, assim, pedindo ao Senhor que o Senhor me revelasse novamente. Falei: Senhor, se é tu, então mostra para mim mais uma vez, porque para que eu possa passar para as pessoas, né? E aí, irmãos, passado mais ou menos 15 dias, o Senhor me revelou. Eu estava dormindo e o Senhor me revelava, falava comigo assim: avisa o meu povo que já conhece a minha palavra, que evangelize as almas, porque eu estou voltando. Só que aí eu despertava daquele sono, o Senhor me despertava daquele sono, mas daí de repente o Senhor me puxa, é como se puxasse novamente. Eu via assim, voltando para aquele mesmo sono, aquele mesma revelação, e o Senhor falava assim: avisa meu povo que já conhece a minha palavra, que evangelize. O Senhor repetiu, tornei a acordar. Aí na terceira vez o Senhor fez a mesma coisa, tornei voltar naquela revelação. Eu acordei, tornei voltar naquela revelação. Aí o Senhor disse: avisa meu povo que já conhece minha palavra, que evangelize. Então, irmãos, ali eu vi que o Senhor está com pressa. Já naquela época, 2010, né? Eu já pedi perdão pro Senhor, irmãos, porque era para ter já passado isso, né? Passei muito pouco. Não fiz assim, certo como o Senhor queria que fizesse, né? Eu me intimidei muito, e a pessoa tímida também não é o certo, né, irmão? Diante de Deus, o Senhor não se agrada da timidez. Mas isso foi antes, né, irmãos? Porque hoje é diferente. Louvado seja Deus. Então, aí quando foi agora em janeiro também do ano passado, de 2021, o Senhor me revelou eu andando num caminho bem estreito, que ali, irmãos, naquele caminho era até difícil para virar, e eu andava junto com meus filhos. Quando eu olhei assim, eu vi uma portinha
uma portinha bem branca, e assim no chão era o tapete era nuvem. E eu vi aquele pé branquinho pisando naquele tapete e entrando naquela portinha. E aí quando eu continuei andando, irmãos, aquela voz soou como um trovão atrás de mim e disse assim: evangeliza, anuncia nas esquinas que eu tô voltando. Aí quando foi, irmãos, agora passou mais ou menos já no mês de julho, alguns meses atrás, o Senhor pegou, me revelou novamente, né? Eu num lugar evangelizando, pessoas assim de outro país, né? E as pessoas falavam espanhol. E ali eu evangelizava e eu perguntava se tinha alguém que falava a minha língua ali. E ali, irmãos, o Senhor, ele aí me mostrou, aí tinha uma irmã que ela me disse assim: eu falo a língua da irmã. E nisso, irmãos, eu continuei evangelizando ali. Aquela irmã, ela lutava também bastante ali, sabe, irmão? A gente via que ela estava ali preocupada com as almas, lutando ali para ganhar aquelas almas. E nisso, quando eu falava da volta do Senhor, como iria ser, né? Aí a irmã disse para mim, irmã, ela gritou bem alto, irmãos e irmãs, irmã, o Senhor já voltou. E ela mostrou para mim assim. Aí no céu eu vi aquele clarão, vi um trono, vi um homem sentado. E irmãos, aí eu não deu tempo de nada, irmãos. Na hora eu lembrei na minha família, nos meus filhos, que tem alguns ainda, né, que não tá ainda no caminho. E eu queria ali avisar eles pelo celular. O Senhor não permitiu que eu avisasse mais. Eu acordei, irmãos, naquela revelação. E agora, quando foi mais ou menos, ou foi agora o mês passado, final do mês passado, o Senhor me mostrou, eu estava andando num caminho, numa estrada, e eu sentia o Senhor Jesus ali me andando junto comigo, né? E aí, quando eu vi, irmãos, eu estava num lugar parada, e no alto eu via um homem. Eu não vi, irmãos, confesso para os irmãos que eu não vi da cintura para cima. Eu vi assim da cintura para baixo, né? Eu vi as mãos dele, eu vi só a parte da metade dos braços e ele segurando a terra. E ele dizia para mim que já avisou o povo através dos sinais na terra, através das doenças, através de todos os acontecimentos que está acontecendo na terra. Ele tem avisado. Mas só que o povo não tem dado ouvido. E aí, irmãos, ele disse para mim assim: eu vou destruir, eu vou esmiuçar. E ele, irmãos, ele pegava a terra, é como se torcesse a roupa, uma roupa. Sabe, irmãos, quando a gente torce a roupa, assim ele fazia com a terra. E eu, irmãos, eu temi, na verdade, porque ele tem uma voz mansa, mas no mesmo instante uma voz autoritária, uma voz brava. Mas é brava, mas mansa. Eu não tenho como eu explicar para os irmãos, só os irmãos, talvez os irmãos entendam, ou como eu quero explicar. E aí, irmãos, ele chamou minha atenção, ele disse para mim: eu já mandei você avisar. Já mandei você avisar. Eu tenho te mostrado e tenho mandado você avisar e você não avisa. Por isso, irmãos e irmãs, eu tô avisando agora. Eu tenho pouco estudo, irmãos. Eu não sei falar direito, viu? Não sei falar perfeitamente assim como muitos falam. Eu sou simples, bem simples mesmo, mas, irmãos, eu tô aqui entregando o que o Senhor mandou, né? Eu tô desacomodada faz dias, eu não ia fazer isso outra vez, né? Ter que passar, mas é que eu não tô, para falar a verdade pros irmãos, eu não tô conseguindo dormir direito, né?
O Senhor está me mostrando, então não tem jeito. Aí quando foi, eu tenho que passar aquilo que o Senhor mandou, né? Aí quando foi agora 15 dias, vai fazer acho que 20 dias mais ou menos quase, um pouco mais de 15 dias, eu vi, eu estava dormindo, tornei ter outra revelação, irmãos, o barulho era terrível, de aviões. Mas eu não sei se, irmãos, falar para os irmãos, se era um, mas o barulho era muito forte, é como se fosse mais. É um barulho muito terrível, irmãos, que eu, irmãos, eu tava sentindo muito medo, porque eu já ia, irmãos, eu tava assim, meio que dormindo, mas um pouco acordada. E eu só escutava o barulho, parecia real, não parecia assim como se fosse um sonho. Dava muito real, irmãos, muito real mesmo. E eu fiquei com medo, sabe, irmãos? Eu naquela visão eu tava saindo para fora para ver o que que era, mas eu não conseguia ver porque eu tava com medo de sair para fora para ver. E o meu filho falou para mim, eu falei pro meu filho, ele disse para mim, mãe, eu contei o que estava acontecendo, ele falou, mãe, eu não vou falar para a senhora vai sentir medo. Só isso que ele falou para mim, né? E eu senti muito medo, irmãos. Eu não vi, mas o barulho era terrível, irmãos. E eu sentia, porque eu sentia, irmãos, que não era normal, que é guerra. Que vai haver guerra. Não sei, irmãos, se é agora o que eu tô passando pros irmãos ou não. Uma parte já está passando, né, irmãos? A gente está passando as pestes, as doenças, terremoto por aí, tudo está acontecendo. Mas da guerra, não sei, irmãos, mas eu não posso falar para os irmãos porque eu só tive essa revelação, foi assim que eu vi, né? Já não é a primeira vez isso, né? Mas estejamos preparados, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos a volta do Senhor. E eu acredito assim, irmãos, que a volta do Senhor está mais perto do que nós imaginamos. E por isso o Senhor manda anunciar, por isso, irmãos, o Senhor está assim, usando os profetas na terra, usando pessoas, revelando, né? Não digo que eu sou uma profeta, irmãos, mas o Senhor me escolheu para fazer essa parte, mas eu sei que eu sei fazer, eu sei que eu sei fazer, que é evangelizar, né? Ganhar alma para o Senhor é um desejo, é algo muito maravilhoso que eu tenho dentro de mim, sabe, irmãos? Mas eu peço para os irmãos alertar as igrejas, alerta, eu sei que os irmãos estão falando, mas alerta, irmãos. Muitos aí, não estou dizendo que o Senhor não quer abençoar ainda o povo, ele vai abençoar, ele está abençoando o povo, vai abençoar e está abençoando, mas procura alertar mais da volta do Senhor, porque não, nós não vamos ter muito tempo, irmãos. Vai ser de repente, nós não sabemos como que, se nós estamos dormindo, se nós estamos andando pela rua, ou se nós estiver almoçando, ou se nós estiver indo para a igreja. Talvez muito vai sair para a igreja, não vai voltar, né? Porque de repente toca a trombeta, a família já não vai ver mais. Então, irmãos, eu estou aqui passando isso para os irmãos, né? Porque eu estou bastante entristecida, irmãos, porque a gente vê aí fora, muitos não querem fazer a obra do Senhor, né? Estão desanimados, mas nós devemos, assim, pedir forças para o Senhor para poder fazer a obra do Senhor, porque o Senhor Jesus depende de nós para ganhar as almas, Ele precisa de nós, né? Eu acho que é uma coisa que não vai custar para nós, né? Ele está ajudando, ele tá onde nós pisar, ele está junto com nós, ele está caminhando junto com nós, ele vai nos proteger. Muitos evangelizaram, tem muitos que até perderam a vida, né? Mas se tiver de acontecer, irmãos, sabemos uma coisa, que o Senhor Jesus nos dará a vitória no último dia, né? Mas a gente precisa, irmãos, ganhar alma para o reino de Deus. As almas estão chorando, estão gemendo. Eu mesmo tenho visto, irmãos, aqui onde eu moro, e a gente sabe que está nos quatro cantos da terra, as almas chorando, gemendo e se matando, e nós estamos com os braços cruzados, sem fazer nada. É como a gente não estivesse enxergando, e a gente está enxergando, a gente está vendo o que está acontecendo. Irmãos, e naquela revelação qual ele torcia, a terra passou
como se o Senhor me falasse para mim, aquilo, eu não que, né, foi algo assim, irmão, que eu senti, que ele pôs um sentimento muito forte dentro de mim naquele momento, que é o terremoto, viu, irmãos, também. Então, não sei, irmãos, se isso vai acontecer agora, não sei falar para os irmãos. Pode até ser, né, que o Senhor, a palavra do Senhor, já está acontecendo terremoto por aí, né, a gente não sabe aqui no estado, no Brasil, mas Jesus está revelando, está mostrando que está muito mais perto do que nós imagina. Você que está desviado, está fora do caminho do Senhor, volta. Volta para o caminho do Senhor enquanto é tempo. Porque muitos não voltam, não quer voltar, fala que não tem mais alegria, porque aconteceu tal coisa na sua vida, aconteceu aquilo, você perdeu sentido para a vida. Mas veja bem, depois do arrebatamento, você vai querer voltar para o Senhor, não vai ter mais jeito. Para você chegar, se você quiser, se o povo quiser, que nem um servo de Deus falou, eu escutei no rádio um servo de Deus falando, se para você voltar para subir para o caminho, para subir para o céu, vamos supor, para depois do arrebatamento, você vai ter que passar pela morte aqui na terra. Muitos vão ter que perder a vida para poder ganhar a salvação. Eu nem sei, irmão, se isso vai valer a pena. Melhor que seja agora, viu? Melhor que seja agora, porque muitos não vão aguentar, como o Senhor Deus falou no rádio. Muitos não vão aguentar a pressão que vai ter aqui na terra, as torturas que vai ter. Então muitos vão se entregar e entregar a salvação, né? Muitos vão entregar a salvação, então não vale a pena. O que mais vale a pena nesse momento é nós aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus como Salvador, para os desviados voltar para o caminho do Senhor enquanto é tempo. Aqueles que querem sair do caminho do Senhor, não saia, não saia, não vale a pena, não vale a pena. Um dia, irmãos, muitos anos lá atrás, eu saí do caminho do Senhor. Não foi nada bom. Não foi, irmãos. Não vou nem falar isso, porque não foi nada bom. Só falo para vocês, com experiência, não façam isso. Em vez de querer voltar para trás, segue o caminho que é Jesus. Segue Jesus, porque só Jesus é salvação. Só Jesus tem a salvação para nos dar. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não vale a pena. Eu vou ler aqui Mateus 24, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso, desculpa, irmãos, eu me atrapalhei aqui. É mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vós hão de entregar para serdes atormentados e matar vós uns aos outros, e serei odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Irmãos, você que pode sair nas ruas evangelizar, evangelize nas ruas, viu? E só na igreja também, mas só na igreja não adianta muito, irmão. Adianta, mas não muito, como na rua. Porque na rua, lá que tá as pessoas drogados, aquelas pessoas andantes, ali que tá as pessoas que estão na perdição, né? E eu pude ver isso. Um dia teve uns irmãos aqui de outra cidade, eles vieram evangelizar aqui, a gente estava evangelizando na rua,
eu pude ver, irmãos, o quanto as almas estão em desespero. Viu, irmãos? Eu vou só passar uma mensagem, um testemunho aqui para os irmãos, o qual aconteceu. Isso tem mais ou menos mais ou menos 4, 5 anos. Com o Senhor, um pouco mais. Eu tava indo para. Eu tinha descido na cidade, né? E aí eu encontrei um senhor. Tinha um senhor, mas tinha mais pessoas ali jogadas assim. Eu posso falar para os irmãos jogados. São tudo pessoas ali, andarilhos, pessoas que estavam bebendo com garrafa de bebida. Estavam tudo ali e o Senhor mandou evangelizar. Aí eu evangelizei aquelas pessoas, aqueles homens ali, sabe, irmãos, que dá dó. Porque alimento deles, eles não quase não se alimentam, porque é mais a bebida, viu, irmãos? A gente ali dá para ver, né? A situação daquelas pessoas. E evangelizei e fui embora. Um só prestou atenção ali, irmãos. Porque às vezes você tava, muitas pessoas desanimam a falar, mas eu falei, ninguém deu. Às vezes ninguém dá crédito, nem dá atenção. Mas às vezes sempre tem um. E se ninguém dá crédito, não importa. O importa é que você falou de Jesus, importa que você pregou a palavra de Deus, importa que ficou gravado, importa que o Senhor Jesus marcou. Tá tudo marcado lá pro último dia. Então, irmãos, aí eu fui embora. Quando foi no outro dia, eu desci para ir na igreja, a qual eu ali era o ministério qual eu estava. Era no altar da bênção, né? E eu tinha que descer até no centro da cidade para pegar. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Aí eu tive que ir até o terminal para pegar o segundo ônibus. Quando eu estava lá no terminal, o senhor permitiu daquele homem estar dentro do terminal. Ele estava lá com uma garrafinha de bebida, mas só que ele me viu, ele me chamou, porque eu não estava nem conhecendo o homem, né? Passei ali e ele disse para mim, ele falou para mim assim, lembra que a senhora falou comigo ontem aquelas palavras? Eu não consegui dormir a noite inteira. E os irmãos via assim a expressão de preocupação dentro dele era grande. Aquelas palavras que o Senhor tinha, o Espírito Santo de Deus tinha usado a minha boca para falar, ficou gravada naquele homem que ele não dormiu, ele perdeu o sono. E aí ali o Senhor mandou falar mais com ele e fui embora. E ali, irmãos, passado, eu não vou falar para os irmãos quanto tempo passou, mas foi muito, muito rápido. Eu calculo um mês e pouquinho. Talvez, eu não sei falar para os irmãos, porque eu não guardo assim, né, muito a data, essas coisas. Então, irmãos, foi muito rápido, né? Eu posso falar para os irmãos, eu estava sentada numa praça, lá no centro da cidade, e com as minhas crianças. E aí, irmãos, eu vi, de longe eu vi um senhor vindo, e chamou, o senhor sempre, ele, irmão, o senhor sempre desperta a gente para prestar atenção. Impressionante que eu vi aquele homem vindo. E eu pensei assim, meu Deus, falei, acho que aquele homem deve ser um advogado alguém assim, né? Até o andar era de um homem, assim, de um advogado, alguém grande, né? Ele vinha vindo, aquele homem tomado banho, com o cabelo penteado, molhado ali, bem arrumado. Só que eu vi de longe, eu baixei a cabeça, irmãos, porque eu estava ali pensativa, pensando, né? O Senhor estava numa aprovação. Aí o Senhor Daqui a pouco aquele senhor chegou perto de mim, ele me cumprimentou e falou, a senhora lembra de mim? Eu olhei para ele e falei, senhor, eu não lembro, senhor. Ele disse para mim, eu sou aquele homem que a senhora evangelizou ali no terminal. Irmãos, confesso para os irmãos, eu me emociono quando eu lembro, sabe? Porque como grande é o Senhor, que é poderoso para mudar e transformar o homem. Porque, irmãos, verdadeiramente aquele homem estava tudo sujo. Aquele homem, irmãos, estava. Eu posso falar para o irmão, ele estava sujo, ele estava bêbado, tudo assim, rapado mesmo, irmão. E eu vi aquele homem transformado, limpo, bem vestido, ali tomado banho. Até o andar do homem era diferente. E ele, irmão, até a feição dele transformou. Não era aquela feição daquele velhinho que eu vi, mas a feição se tornou mais novo. E ele, irmãos, falou para mim, sabe o que mais, irmãos?
Ele estava fora da casa, fazia tempo, tinha abandonado a mulher para viver na rua, bebendo, virou andarilho. Ele disse para mim que voltou para a esposa dele, que estava na cama doente, e os dois estão indo para a igreja. Para honra e glória do nome do Senhor, porque só o Senhor Jesus pode fazer isso. Homem nenhum na terra consegue fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus tem poder. Só Deus, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus tem poder de trabalhar dessa forma. E muito mais o Senhor tem feito, viu, irmãos? Viu? Eu estou passando isso para os irmãos testemunho porque muitos pensam para fazer a obra de Deus, mas não pensa não. E eu andando outro dia à noite, meus filhos aí no supermercado, né? Que o supermercado aqui fecha 10 horas, então a gente estava indo no mercado à noite, quando o Senhor permitiu de eu virar uma rua a qual a gente nem ia virar, mas o Senhor permitiu da gente virar ali, e quando eu ia passando, eu vi uma moça em desespero, nervosa, e o Senhor mandou prestar atenção. E ali o Senhor falou para mim, ora para aquela moça porque ela vai se matar. Irmãos, a moça estava preparada para se matar. E sabe o que ela falou para mim, irmãos? Que foi o Senhor que mandou a gente. Daí o Senhor fez uma irmã também errar o caminho, sendo que a irmã mora atrás do supermercado. Ela mora de fundo com o supermercado. O Senhor fez ela errar o supermercado, dar volta e sair no outro mercado com eu ia indo. E aí o Senhor trabalha dessa forma para me ajudar ali. Ali, irmãos, essa moça, ela chorou muito porque ali nós oremos para ela, né? E ela disse para nós que era desviada do caminho, ela não estava no caminho do Senhor, mas tinha saído. Então, irmãos, por isso que nós devemos caminhar, buscar do Senhor, buscar o Senhor e fazer a obra do Senhor. Evangelizar, sair nas ruas. Quantas almas tá aí querendo se matar? Tem bastante, viu, irmãos? Quantas almas tá aí na perdição para estar pronto ali pro inimigo tirar a vida? Através de nós, irmãos, nós podemos ganhar alma por reino dos céus. Muitos até com depressão sara. Muitos através de nós. Porque muitos ali, irmãos, às vezes um crente passa por aquela alma e não ali não ajuda, não fala nada. Passa por abatido, mas não é assim. Nós devemos andar, evangelizar, falar de Jesus para as almas. Irmãos, aqui eu termino e eu agradeço a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa oportunidade. E eu peço para os irmãos, quando forem orarem, ponha eu e minha família nas suas orações. Eu sei que não está sendo fácil, mas não é para cada das lutas, das perseguições que eu estou passando, não é as enfermidades que vai parar. Enquanto o Senhor estiver dando força, nós estaremos fazendo a obra do Senhor. Irmãos, eu peço para os irmãos orarem para nós, viu? Orar bastante por nós e eu saldo os irmãos, deixo a paz do Senhor com todos os irmãos e irmãs nos 4 cantos da terra. Que Deus, nosso Jesus Cristo, abençoe a todos. Amém, Jesus.